Vamos falar, então, né, da história da igreja, a história da igreja cristã, isso é o nosso trabalho. Então, a gente vai hoje, nossa primeira parte hoje é pensar no início da igreja mesmo, especialmente lá no livro de Atos, onde nós temos o início da igreja, como nós a conhecemos. Ah, não tenho por objetivo aqui discutir se a igreja teve algum, ou como alguns vão colocar, antes disso, se a igreja já existe desde o Velho Testamento. Acho que não é essa a discussão. Eu não vou partir do princípio e daquilo que a maioria dos professores e estudantes da área de história da igreja vão colocar. A igreja passa a existir, pelo menos de uma maneira concreta, de uma maneira oficial, de uma maneira visível, a partir ali de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, nós vamos começar aí com a igreja desde esses seus primórdios até o ano 100, que é a nossa primeira parte da nossa matéria, do nosso estudo, que vai dominar possivelmente as nossas aulas dessa semana e da semana que vem. Tá? Então, vamos nessa aventura aí, entrar nessas histórias que são muito interessantes e a gente vai ter bastante coisa. São 2000 anos de história da igreja, então tem muita coisa para a gente passar em 2 semestres, 2 semestres não, perdão, 2 módulos, né? Então serão 18 aulas no total, 9 agora, 9 depois no segundo semestre, mas é muita coisa. Vamos resumir que máximo possível que der para a gente poder pegar também as coisas mais importantes, né? Então nossa ideia neste primeiro momento é ir até os pré-reformadores, então vamos aí ter praticamente 1500 anos de história, e depois, na última parte, na parte seguinte, nós vamos estudar a partir dos reformadores, e aí, a partir dos reformadores, nós temos muita história também naquele período, e vamos dar um destaque para o período dos reformadores. Vamos começar aí com a Igreja Apostólica, ou seja, o início da Igreja, que vai até o ano 100. Né? Nós vamos falar sobre o seu começo, sobre a extensão da Igreja, né? Como que ela vai caminhando. Isso também vai estar na apostila de vocês, tá bom? Dessas partes. Ah, eu quero, antes, daqui a pouco, no começo, aí a gente vai falar um pouquinho sobre as questões introdutórias do assunto que são bem interessantes. A vida na igreja, como era a vida na igreja nesse início, o culto, como era o culto na igreja nesses primeiros 100 anos, e qual era a crença da igreja também nesses primeiros 100 anos, e o que nós temos até hoje, o que essa história tem sido trazida para nós. Bom, e o governo da igreja, que também é muito importante para a gente avaliar. Tá bom? Então, vamos pensar aí no começo da igreja. Então, hoje nós vamos dar início aí com essa parte. O começo. Comumente se diz que a história da igreja teve início no dia de Pentecoste, que se seguiu à ressurreição, pois foi quando teve começo a vida ativa da igreja. Lá em Atos, capítulo 2, nós temos, logo depois da ascensão de Jesus, no capítulo 1, antes de Jesus ir, ele fala à igreja: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto na Samaria, e até os confins da terra. Então, nós temos ali Jesus, antes de subir, deixando para a igreja essa designação, ou falando para a igreja essa designação dela, de que ela seria testemunha, falando para os seus apóstolos, seus discípulos. E logo depois, então, Jesus vai aos céus e a igreja, então, tem aquele primeiro encontro. A gente vai falar um pouco daquilo, né, em Atos 2, aonde Pedro prega, muitas pessoas se convertem e a partir dali a igreja, então, começa a existir. Então, e é o interessante, né, da gente pensar na história da igreja, o estudo da história da igreja, é que a gente vai vendo desde o início, e ela vai nos convencendo e nos mostrando que Deus está realmente operando, né, a salvação do homem, no mundo em que vivemos desde o início
na verdade, antes, né, do início da igreja, mas a história da igreja vai mostrar isso de uma maneira muito vívida, né? A operação divina de uma maneira muito extraordinária, quando nós podemos ver pela história toda Deus agindo, Deus cuidando, Deus pela sua providência, dirigindo a igreja, para que nós chegássemos hoje nos nossos dias e termos uma igreja relevante, uma igreja forte, uma igreja que prega a palavra, naturalmente que temos falsos ensinos, falsas igrejas, mas Deus preservou o seu povo durante todo esse tempo. Então, a história da igreja nos mostra isso de uma maneira muito vívida, isso é muito legal também. Então, nós podemos ver isso claramente, e essa é uma das grandes contribuições da gente olhar para a história da igreja. Então, a igreja teve o seu início no dia de Pentecostes, que seguiu a ressurreição de Cristo, né, e a sua ascensão aos céus. Então, a igreja teve o início da sua vida ativa. Os discípulos, não obstante terem recebido ordens de anunciar o evangelho ao mundo, permaneceram todavia quietos, tranquilos em Jerusalém. E aí daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho também do que leva eles a saírem dessa zona de conforto ali de Jerusalém para espalhar o evangelho para todo o mundo, né? Ah, E no Pentecoste, o Espírito Santo prometido por Jesus veio sobre eles, revestindo-os de poder, e a igreja cristã, como uma comunidade destinada a dar testemunho de Cristo, vem proclamando o evangelho e edificando o reino de Deus na terra. Ainda pensando nesse começo da igreja, e aí a gente não está aí tudo nos slides, mas é interessante que a igreja ela vai surgir dentro de um contexto judaico, lá em Jerusalém, mas quando o cristianismo surge e durante os primeiros séculos da sua existência, os romanos eram os senhores do mundo. Então, a gente tem que lembrar que eles governavam basicamente o mundo conhecido naquele período do início da igreja. E a civilização, naquele início da igreja, ela está realizando progressos notáveis para a sua época, né? Uma época onde a gente tem ainda não temos tudo que, muitas coisas do que temos hoje, não vemos coisas como vemos hoje, da maneira como vemos, mas os romanos dominavam o mundo e o mundo estava crescendo, se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, especialmente para aquela época e para aquilo que eles tinham. Então, os romanos eram muito inteligentes na maneira de governar, eles eram bem preparados para isso. Então, o cristianismo, ele vai, embora nascendo nascedouro dele lá em Jerusalém, mas ele está dentro de um contexto romano. O Novo Testamento, quando você lê o Novo Testamento, e se você observar calmamente, você vai ver a sombra de Roma em todas as páginas ali dos evangelhos, né? Porque, de fato, ali, especialmente nos evangelhos e também nas epístolas, Roma está dominando tudo. E esse império romano também vai ser um instrumento de Deus no preparo para o advento e o crescimento do cristianismo. Então, esse império, ela vai realmente nos mostrando que Deus usa todas as circunstâncias do período e da época em que as pessoas vivem para, naquele período e naquela época, usar aquelas pessoas e aquilo que está acontecendo para que as coisas possam, de fato, seguir para o plano, para o propósito, para aquilo que Deus preparou eternamente para que acontecesse. Então, naquele momento, aquele tempo, sendo Roma a que governava, isso também traz realmente um benefício, né, no sentido inicial, pelo menos, era um governo que trazia certa paz, né? Nós tínhamos naquele período, né, o poder de Roma trouxe a paz universal, a Pax Romana, então,
isso era importante, porque isso favoreceu a disseminação da religião naquele período. Né? Então, é muito importante a gente saber que isso era também ah, algo, algo que era importante para aquele período. Então, alguém está com o microfone aberto, alguém está com o microfone aberto e está som entrando na aula. Se alguém tiver, eu não estou vendo todo mundo, mas se eu tiver com o microfone aberto, obrigado. Acho que fecharam. Muito bem. Então, o Império Romano foi muito importante para aquele período, porque além da paz também que eles levaram ao mundo naquela época, por assim dizer, ah, os romanos eles também fizeram muitas estradas e também os caminhos marítimos e tudo mais foram muito disseminados e eles foram facilitados justamente por causa do Império Romano. Então, Deus vai usar aquele momento, aquele povo para realmente esse período. Né? Então, é muito importante a gente lembrar desse detalhe. Também no período ainda nós temos os gregos. Né? Os gregos também, eles contribuíram muito para o início da igreja. Por quê? Os romanos governavam, mas os sábios, digamos assim, da época e tudo mais, vinham do povo grego. Né? Era questão do raciocínio, do pensamento, das avaliações, das indagações, das pesquisas, das discussões, quem faziam eram os gregos. Né? Então, o povo grego tem uma grande influência também para o início da igreja, especialmente também com a língua. Né? Os romanos eles falavam latim, mas o grego era a língua usada, a língua popular dos tempos do início da igreja. Tanto que o nosso Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Então, nós temos o grego koiné, que era o dialeto comum. Ah, se vocês ouvirem um barulho de um sinal aí, é aqui na faculdade, intervalo dos alunos aqui. Ah, então, na verdade, os gregos também vão influenciar muito com isso, tá bom? Ah, Então, eles influenciaram com a língua, influenciaram com os sábios da época e tudo mais. Então, o fato de usar a língua grega também era muito importante, que ela se tornou uma língua universal. Né? E isso foi algo que favoreceu demais a, ao início ou a propagação do evangelho, porque tudo que era escrito ou falado era também na língua grega. Tá? Os hebreus, né, os judeus, que era o povo que realmente inicia ali, eles são o judaísmo, mas dentro do judaísmo começa a surgir aquilo que nós conhecemos como cristianismo. Né? Atos 11, 26 vai mostrar a primeira vez que os crentes são chamados de, ou que os salvos, né, os discípulos, são chamados de cristãos. São chamados de cristãos, tá bom? Então, inicialmente, a igreja ela tem esse princípio, esse início, para assim começar. Agora, lembra, a igreja ela vai começar dentro de um contexto também de um sincretismo religioso muito grande, porque você tinha a religião judaica dos hebreus, mas os gregos tinham diversos deuses, diversos templos para adoração de seus deuses. Então, isso também vai trazer aí algum problema em algumas localidades, algumas igrejas, porque muitos se convertiam dessas antigas práticas, vinham para o cristianismo, mas ainda queriam trazer as práticas antigas. Então, vai começando tendo problemas também na igreja, no seu início, tá bom? Então, basicamente aqui é a nossa introdução aí para entendermos, ou pelo menos começarmos a ter uma ideia de como começa a igreja, de como ela vai se organizar no meio da sociedade e tudo mais. O livro de Atos vai nos mostrar isso claramente. A gente
Se você ler o livro de Atos e acompanhar, você vai ver ali o início da igreja, vários desafios, vários problemas. Quando um gentio se convertia, então a questão era, e agora? O gentio se converteu, o que nós fazemos com o gentio que se converteu? Nós agora pegamos o gentio convertido e temos que circuncidá-lo, nós temos que fazer com que ele tenha as práticas da religião judaica, ou não. Atos 15 vai ter o concílio de Jerusalém, que isso deixa muito claro, e Pedro, Paulo, vão falar, olha, os gentios estão se convertendo e vai mostrando realmente a necessidade e mostrando como eles vão ser transformados pelo poder do evangelho. E aí eu falo, e agora? O que nós fazemos? E aí eles chegam à conclusão, não, eles não têm que cumprir as leis e as regras judaicas, né? Eles têm uma outra prática e é assim que deve ser com a vida deles, ok? E dentro dessa religião do judaísmo, isso aí é bem importante. No judaísmo, nós vamos ter, nos dias de Jesus, ali um pouco antes realmente da igreja vir a existir, e nos dias de Jesus e depois no início da igreja, nós temos alguns grupos dentro do judaísmo e que compõem o judaísmo. Nós temos dois grupos, pelo menos são muito falados no Novo Testamento, que são os fariseus e os saduceus. Você vai encontrar isso muitas vezes nas páginas dos evangelhos. Mas além dos fariseus e dos saduceus, nós vamos ter os elotes, nós vamos ter os essênios, nós vamos ter os herodianos, nós vamos ter alguns grupos messiânicos, e é dentro deste grupo que surge também, ou dentro do judaísmo, a igreja inicialmente, ela é um braço do judaísmo, por assim dizer. Ela surge dentro do judaísmo, mas eles não vão, logo vai haver um rompimento naturalmente entre a igreja, entre o cristianismo e o judaísmo, né? O judaísmo se achava a melhor religião existente, né? Então, como eu disse, especialmente os fariseus, que eram os grandes mestres da lei, os grandes conhecedores da lei, que se achavam que tinham uma vida moral perfeita, e tudo mais, né? E também os saduceus, que já era o grupo mais político dentro da religião judaica. Então, digamos que os fariseus são os religiosos, os saduceus são os políticos, cada um ia tendo aí a forma de pensar, né? Nós temos os essênios, também os zelotes, que são outros grupos que também têm suas ideias pessoais de como deve ser servir a Deus, né? Na sua perspectiva. Mas isso, na verdade, era só a maneira como eles pensavam, mas todos eles estão longe da verdade, né? Muito bem. Nós vamos seguir para a próxima parte. Alguma pergunta, alguma uma colocação? Fiquem à vontade agora. Eu abro aí alguns segundos se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Se não houver, a gente segue. Alguém aí? Alguém abriu o microfone para perguntar? Não, acho que não, né? Estou imaginando coisas. Muito bem. Vamos dar sequência, então, aqui. Só lembrando, né, irmãos, pensando ainda nesse início da igreja aqui, depois da pregação lá de Pedro, né, em Atos 2, aquelas diversas conversões, o evangelho ele vai se espalhando naturalmente ali dentro da comunidade judaica. E só que, como eu disse, né, no início eles vão lá estar quietinhos, tranquilos, sossegados. Eles querem, como eu disse aí, né, os discípulos não querem permanecer onde estão, e Deus vai usar a perseguição como um meio para tirá-los dali, né? Para levá-los a levar o evangelho a outros lugares.
Então, vamos pensar um pouquinho sobre a extensão da igreja. Então, como a gente já falou, a primeira pregação do evangelho no Pentecoste, ela foi dirigida unicamente aos judeus. As missões cristãs eram limitadas aos judeus. Então, o evangelho ainda não tinha aquela ideia de que o evangelho era para ser anunciado, pregado para os gentios. Ela era algo bem exclusivista, né? Os judeus eram bem exclusivistas nisso também, então eles iniciam também a igreja se voltando somente para os judeus, tá? Então, a igreja começa dessa maneira. E como eu já falei ainda há pouco, a perseguição foi o meio pelo qual a igreja nascente chegou a uma compreensão mais segura do evangelho que Jesus lidera para pregar, e por ela alcançou uma visão mais ampla da obra de Jesus, né? Do evangelho, de pregar esse evangelho. Então, as autoridades religiosas judaicas que tinham tentado embaraçar a pregação evangélica, elas se levantam por causa do desafio do discurso, por exemplo, lá de Estevão, em Atos 7, né? Atos 6, Atos 7, Atos 7, quando Estevão faz aquele discurso e desafia os religiosos da sua época. Então, isso vai aumentar a perseguição, ou vai iniciar ali uma ampla perseguição aos cristãos, né? E aí começa uma campanha realmente selvagem, violenta, sistemática contra o cristianismo. E esse ataque à comunidade cristã de Jerusalém, o que acaba acontecendo? A comunidade vai se dissolvendo e as pessoas têm que fugir, sair dali. Muitos começam até a fugir para salvar a sua vida, outros voltam atrás e abandonam o cristianismo e voltam para a sua vida no judaísmo, e assim vai indo. Então, ah, alguns crentes vão começando a se esconder, fugir, e aí a pregação do evangelho vai se espalhando por diversos locais, por diversas províncias. O evangelho começa a espalhar, o evangelho começa a crescer, o evangelho começa a ser divulgado em outros lugares por causa da perseguição. Então, Deus também vai usar essa perseguição, Deus também vai usar isso para realmente que a igreja possa desenvolver-se, crescer e ampliar seus horizontes aí no sentido de pregar o evangelho. Então, muitos crentes eram mortos, crentes eram presos. Nós vamos ver em Atos Paulo perseguindo a igreja, né? Saulo de Tarso, até ele ser convertido. E aí os crentes então vão se espalhando pelo mundo, né? E com isso o evangelho também vai sendo levado para as pessoas em outros lugares, e aí muitas pessoas vão se convertendo e vão abrindo igrejas e tudo mais. E a gente sabe que Paulo talvez tenha sido o principal desses missionários aí que vão levar realmente o evangelho, vão levar o crescimento deste evangelho para outros lugares, né? Então, nós vemos que Paulo é usado por Deus para isso de uma maneira muito clara, depois que ele se converte vai, então, ele é convertido e ele vai ser, então, levado por Deus também a pregar esse evangelho e ser um grande missionário em várias partes do mundo daquela época, né? Então, o cristianismo vai ser divulgado através também especialmente do apóstolo Paulo, né? As autoridades religiosas judaicas empreenderam uma campanha selvagem, como eu disse, violenta e sistemática contra o cristianismo. Seus elementos procuram segurança, espalhando-se então por toda a Palestina também, como nós também já falamos aí, para como a igreja vai sendo
levada adiante. Tá bom, então isso aí é o que a gente tem também nesta parte. E alguns aqui, para terminar, alguns deles foram até a grande cidade de Antioquia, na Síria. Ali os seguidores de Cristo, como eu já falei, foram chamados cristãos, nome que parece que lhes foi dado por zombaria, está em Atos 11:26, onde vai falar que ali eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, né? Era o nome de cristãos que era dado ali para aqueles primeiros salvos ali que estavam formando, então, a igreja. Ainda pensando na extensão da igreja, desse modo, certos crentes obscuros e desconhecidos deram um grande passo para tornarem o cristianismo uma religião universal. Um pouco mais tarde, essa igreja de Antioquia enviou Barnabé e Paulo, os primeiros expressamente designados para pregarem Cristo aos gentios. Foi Paulo quem concluiu, sob a direção divina, a obra de libertar o cristianismo. Embora ele tivesse sido um perseguidor, depois ele se torna alguém que vai levar o cristianismo adiante. As autoridades religiosas judaicas, então, como a gente já falou, empreendem essa campanha para destruir a igreja e muitos vão se esconder e descansar ali na Palestina. Já citei isso, eu repetir aqui, perdão. Paulo realizou o que sempre estivera no propósito divino, fazer do cristianismo uma religião para todos, né? O cristianismo não é, ela não é em certos pontos exclusivista, como era o judaísmo e outras religiões, ela é aberta aos povos, para todo aquele que crê. Naturalmente que Deus também é aquele que designa os que crerão. E o cristianismo espalhou-se, né? De sorte que por volta do ano 100, depois de Cristo, havia igrejas em inúmeras cidades da Ásia Menor e em muitos lugares da Palestina, Síria, Macedônia e Grécia, Roma, Puteoli, na Itália, em Alexandria e provavelmente na Espanha. Tá? Da Espanha. Muito da tarefa heróica de tão grande esforço evangelístico foi realizada por discípulos missionários cujos nomes desconhecemos, né? A Bíblia fala de alguns, cita alguns, mas nós temos muitos nomes que nós não sabemos. Alguns que morreram, alguns que foram martirizados, mas que foram grandes homens usados por Deus para levar o evangelho. Aproveitando, tem um livro, né, aqui, esse livro aqui, da mesma série desse Conhecendo os Pais da Igreja, que para vocês lerem, que chama Conhecendo os Mártires da Igreja. Né? E aqui ele vai citar alguns homens que foram mártires na igreja primitiva e que levaram o evangelho. Né? Alguns que não conhecemos, outros que já são bem conhecidos aí na história. Mas se você quiser comprar e ler, vale muito a pena a leitura também deste livro. Por causa do zelo que tinham em anunciar Cristo, esses cristãos desconhecidos foram os mais eficazes missionários da sua religião. Então, nós temos aí um mapa um pouco aí das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Você tem nessa linha rosa aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Então, é uma viagem mais curta, uma viagem um pouco mais. Só ficou aqui nessa região. Você pode ver que nas outras viagens, Paulo, as viagens são um pouco mais extensas. E nessa primeira viagem missionária, Paulo vai ficar nesta pequena região aqui, então, pregando o evangelho, vai a Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Perge, Mirra, nós temos aqui, e Atalia, Pafos, Salamina, Seleucia, Cilícia,
e aqui Antioquia da Síria, né, que é onde eles vão. Temos Antioquia da Psídia aqui e Antioquia da Síria aqui. Então, Paulo vai fazer esse pedaço de viagens missionárias, né, nessa sua primeira viagem missionária, nesses pedaços aqui apenas, né? Então, é aqui que nós temos onde Paulo inicia, né? Nós temos aqui o início da viagem de Paulo, né, da sua primeira viagem missionária, aonde ele vai fazer esses trajetos pregando o evangelho, né? Ele vai aqui, vai até Derbe, depois retorna e vem por aqui para passar nesses lugares, inclusive, que ele já tinha passado também. Tá? Então, essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Temos a segunda viagem aí também, nessa linha laranja, uma viagem um pouco maior. E nós temos a terceira viagem missionária na linha verde. E depois nós temos a viagem de Paulo para Roma, né? Depois que ele, já lá no final de Atos, quando Paulo está em Éfeso e ele deixa Éfeso para voltar para Jerusalém, é preso em Jerusalém, e preso em Jerusalém, Paulo é chamado, Paulo, na verdade, ele recorre a Roma, né? Ele era cidadão romano, então Paulo recorre a Roma, e aí nós temos todo esse caminho aqui, né? Aquele texto que mostra como o navio se perde e tudo mais, né? Eles chegam aqui a bons portos, depois ele chega aqui na ilha de Malta, onde Paulo é picado por uma cobra, e por aí até que Paulo chega em Roma, né? E ali ele vai passar por pelo menos 2 ou 3 julgamentos. Na primeira prisão, Paulo fica ah, na prisão domiciliar, onde ele escreve as cartas da prisão, as primeiras cartas. Depois Paulo deve sair por algum tempo, mas fica ali pela região. E aí Paulo depois de novo é levado até onde Paulo é preso novamente. Aí é a prisão final, onde ele escreve 2 Timóteo, por exemplo, que é a sua última carta. E dali Paulo vai para a sua morte. Então esse é o desfecho aí dessas viagens missionárias e das viagens do apóstolo. Bom, apenas aqui uma divisão dos impérios, né, gente? Precisa ter tempo disso aqui, um mapa mundi em geral. Bom, muito bem, seguimos para o próximo ponto, a vida na igreja, né? Como era neste início, como que a igreja vivia neste primeiro período, nesta primeira parte da história, como que era a igreja nesse período, né? Naquele tempo, uma igreja cristã era comumente um pequeno grupo de crentes que viviam numa grande comunidade pagã. Quase todos eram pessoas pobres e alguns eram escravos. Em Roma mesmo, a ideia é que ela tinha mais ou menos, naquele período do início da igreja, Roma tinha mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, sendo que desse 1,5 milhão, 700 mil habitantes, ou seja, praticamente metade, eram escravos, né? Então, veja que o número de escravos eram muito grandes e muitos cristãos escravos, pobres, eles realmente haviam se convertido. É naturalmente que haviam também, né, pessoas mais ricas, mais abastadas, que também se convertiam, mas a grande maioria, grande parte da igreja era constituída de escravos, de pobres, de pessoas em grandes dificuldades, né? Então tá aí, né? Especialmente na igreja de Roma. Dentro da igreja, todas as distinções foram abolidas. Isso é algo fantástico da gente pensar, né? Como a igreja é uma comunidade de fé aonde nós temos pessoas de todas as classes sociais que vivem juntas, patrões e empregados, né, senhores e escravos, e todos eles convivendo juntos, adorando o mesmo Deus, pobres e ricos,
homens e mulheres, né? Ou seja, classes distintas daquele período, classes bem vistas e outros não tão bem vistos, mas que caminhavam juntos nessa comunidade de fé chamada igreja, né? Olha que maravilha que é a igreja. A igreja, ela abole essas distinções. Ela encerra com essas distinções, né? O que demonstra aí o poder do evangelho, como o poder do evangelho, ele transforma tudo, ele transforma uma cultura, ele transforma as pessoas, ele transforma a vida de uma comunidade. Isso já acontecia lá na igreja iniciante, né? Como eu disse aí, ó, tá vendo? Escravos e senhores foram nivelados, as mulheres alcançaram uma posição de honra e de influência que jamais haviam conseguido naquela sociedade profana, e distinguiam-se também os cristãos por um fervor e pureza moral, jamais conhecidos em qualquer parte, né? Lembrando que naquele local, naquelas regiões, a vida moral deles era muito baixa, muito baixa. E aí os cristãos, salvos, transformados, passam a ter uma vida de moralidade muito melhor, de grande pureza, de santidade, o que de fato traz uma inversão de valores para aquele tempo, para aquele período, né? Então, essas características dos cristãos primitivos constituíam uma poderosa recomendação para o cristianismo, o que promovia o seu desenvolvimento. Então, isso demonstra aí como o porquê do cristianismo se desenvolver, crescer, está grande parte envolvida nisso. Né? Todas essas características derivavam parte do seu vigor da constante expectação em que viviam esses discípulos quanto à iminente vinda do Senhor. Então, nós temos isso em diversos lugares, né? Aquela expectativa do retorno do Salvador. Então, muitos crentes viviam nesta expectação, nessa busca, aguardando. Isso, então, era uma característica realmente que dava vigor à igreja. A predominância dessa esperança na igreja apostólica nunca deve ser esquecida quando consideramos esse período histórico da igreja. O próprio apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala: nós, os que estivermos vivos. Né? Olha que interessante. Paulo já seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Ou seja, Paulo já vivia naquela expectativa. E outros irmãos nossos, naquele período, também viviam na expectativa da volta daqueles dias de Jesus. Né? Mas ainda continuamos aguardando, e o fato é que um dia ele voltará para nos buscar pela sua imensa bondade e graça. Tá? É verdade que esses cristãos primitivos cometeram certos erros sobre a questão da volta do Senhor, naturalmente, é óbvio. Muitos deles, até como muitos se desfaziam dos seus bens e tudo mais, muitos começaram a passar necessidade, alguns abandonaram seus empregos, né, e tudo mais. Até que Paulo tem que escrever nos Tessalonicenses, ele vai falar: aquele que não trabalha, que não coma, né, porque havia já essa situação acontecendo na igreja primitiva. A vida na igreja continua ainda aí, né? Então, os cristãos necessitavam de um auxílio especial, pois ah, estavam constantemente expostos a sofrimentos por causa da sua fé. Então, muitos cristãos perdiam suas famílias, perdiam seus bens, e eles, então, passavam sofrimento. Então, muitas igrejas de lugares mais abastados ou que tinham liberdade maior, juntavam ofertas e enviavam para os irmãos que estavam passando necessidade. Né? Então, principalmente aqueles que eram assolados pelos judeus, que eram inimigos do cristianismo. Né? Eles odiavam o cristianismo. Os cristãos eram também odiados por muitos, pois suas vidas constituíam permanente condenação dos costumes e da conduta moral dos pagãos. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, né, que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, então você imagina num lugar onde as pessoas não querem a verdade, aonde há trevas e escuridão,
Onde uma ferida aberta, o sal vai machucar, onde há trevas e escuridão, a luz vai apresentar os pecados. Então, os cristãos eram uma advertência para aquelas pessoas, para os seus estilos de vida, que eles deveriam abandonar aquele estilo de vida. E aí isso também causava perseguição aos cristãos, né? E a partir de Nero, 54 a 68 depois de Cristo, o governo romano começou a hostilizar o cristianismo, tentando eliminá-lo cruel e vigorosamente. Essa perseguição variava de intensidade conforme quem estivesse no poder. No tempo de Nero, nós vamos, por exemplo, ver Pedro, né, a carta de Pedro, aonde nós temos ali uma situação terrível, né, onde ah, Roma, Pedro está escrevendo mais ou menos perto desse período. Roma pega fogo, né? Nero culpa os cristãos, mas foi Nero que tocou fogo nos cristãos. E naquele período eles usavam cristãos até como tochas humanas, né? Depois disso, eles tocavam fogos nas festas, colocavam eles como tochas humanas para, enquanto eles pegavam fogo, ficarem iluminando o local onde aquelas pessoas estavam, se banqueteando com seus pecados, com seus erros, com as suas farras, ah, para matar cristãos, né? Então, quando você vê no livro de Atos grande parte de toda essa perseguição acontecendo e também nas epístolas, que também são as nossas duas primeiras aulas iniciais, né? Então, durante a segunda metade do primeiro século, o cristianismo enfrentou o poder oficial como seu inimigo rancoroso. Daí você vê essas fotinhos aí do lado das arenas, né, onde os cristãos eram levados. Você vê cristãos ah, como tochas, né, ali onde eles vão ser queimados, as arenas aonde eram levados leões, e eles eram soltos junto com essas pessoas para matá-los, e assim muitos cristãos morreram por defender o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, houve muito sangue derramado na história da igreja para que o evangelho chegasse até nós, né? O que me faz pensar, e aqui uma aplicação pastoral, né? Aí, como pastor, a gente nunca deixa de, nunca perde a oportunidade de uma aplicação pastoral. O que é que nós temos feito da nossa vida e daquilo que Deus tem nos dado? O que é que nós fazemos com aquilo que tantas pessoas morreram, tantas pessoas derramaram seu sangue, tantas pessoas foram martirizadas para que o evangelho chegasse até nós, e como é a nossa vida como cristãos, como é a nossa igreja, como nós nos comportamos na sociedade, diante de uma sociedade hoje tão mais fácil de viver, e talvez nós não estejamos valorizando, né, o que tantas pessoas fizeram para que o evangelho chegasse até nós, como chegou. E muitos morreram, deram suas vidas para que Cristo fosse propagado e chegasse até nós, né? E eles enfrentaram isso com grande alegria, inclusive, né? Muitos morreram felizes, se sentindo indignos, inclusive, de serem mortos pelo nome de Cristo. Muitos cristãos, tanto famosos líderes como Paulo, como heróis outros desconhecidos, receberam a coroa do martírio, né? Quando terminamos o livro de Atos, Paulo está um pouco ainda na sua primeira prisão domiciliar, onde ele escreve primeiro a Timóteo, a Tito e Filemão, e depois ele é preso, ele escreve segundo Timóteo, e aí ele vai ser martirizado logo depois ali, onde ele vai dizer lá no final de Timóteo, né, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E aí ele sabia que o que estava reservado para ele era a coroa, né, uma coroa da justiça. E Paulo então estava pronto para enfrentar a morte por causa de Cristo. Então veja que esse é o nosso, então essa questão aí da vida na igreja e como a igreja tinha suas grandes dificuldades nesse seu início. Interessante que a igreja ela era
tão perseguida, né, que os cristãos não podiam se reunir livremente em muitos lugares. E por isso que surgiu aí o símbolo do peixe, né, no cristianismo, que é o ictus, né? Peixe é ictus, grego, e é um acróstico também que foi usado para Jesus Christos. Deixa eu tentar lembrar tudo aqui, isso não está marcado em nenhum lugar aqui, eu estou de cabeça. Jesus Christos, Itus Theos, Huios, Soteros, né? Então, esse acróstico, ele significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí os crentes, então, criaram esse acróstico através do peixe, e o peixe, então, era um símbolo dos cristãos. Então, muito conta-se a história, né? Contam-se histórias de que os crentes, então, desenhavam um peixe na areia, onde eles estivessem, e aí outro cristão, ao passar, via, identificava ali um cristão, e ali eles paravam e ficavam juntos, e às vezes reuniam algumas pessoas e ficavam juntos, e ali era o momento que eles tinham para cultuar com aquele pequeno grupo, com aquela pequena comunidade. Bom, muito bem. Estou falando igual uma metralhadora e vocês todos em silêncio. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Eu, eu gosto quando alguém fala, porque aí, se deixar, eu falo o tempo inteiro, eu não paro, eu sou uma metralhadora para falar mesmo, e a garganta vai secando. Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, alguma palavra, por favor, fique à vontade. Professor, nessa época que imperava era o catolicismo romano, é isso, né? Que eram praticamente as leis dessa época, né? É isso? Paulo, o catolicismo ainda como a gente conhece, não, né? O catolicismo romano, como ele vem, ele vai surgir em 300 e pouco lá com Constantino, né? Que é a igreja oficial. Mas em Israel, né, para os hebreus era o judaísmo. Roma não tinha uma religião oficial, era uma religião pagã, né? Eles eram pagãos. Haviam vários deuses, tanto em Roma quanto em Éfeso, né? Os gregos e os romanos, eles eram adeptos de diversos deuses. E por isso que a crença no único Deus e no único Salvador realmente ia trazer problemas, porque eles não aceitavam essa realidade. Entendi. Mais alguma pergunta, irmãos? Contribuição também, se alguém quiser contribuir, fique à vontade. Se não, vamos para mais um ponto e já são 9 horas e 6 minutos, então acho que vamos ter tempo para mais uma parte. E deixa eu só voltar aqui, a nossa proposta inicial, né, além de falar da vida da igreja, que foi a última, era a extensão da igreja, né, e o começo. Né? Então, o começo, a extensão da igreja, a vida na igreja. Então, nós temos ainda o culto na igreja, a crença na igreja e o governo da igreja. Então, nós vamos, depois de olhar para três, vamos olhar para mais uma. E semana que vem nós terminamos esta parte e iniciamos o próximo. Falamos agora falar do culto na igreja, né? Como que era o culto nessa igreja primitiva, que era o culto inicial. Ah, isso tudo que quase tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ter na apostila, tá? A apostila vai ampliar o que temos nesses slides aqui, tá? A pobreza e a perseguição impossibilitaram a igreja primitiva de construir seus templos durante o primeiro século. Razão porque os cristãos se reuniam para o culto em casas particulares. Né? Naturalmente, como havia a perseguição, e também a maioria muito pobre, então a dificuldade era grande para se construir ah, um templo, um espaço para culto. Né? Então, os cristãos se reuniam. Quando era um lugar mais livre, tinha uma sinagoga, eles se reuniam nas sinagogas. Quando havia um lugar de perseguição, eles se reuniam nas casas, ou em alguns lugares até
nos cemitérios, né, onde eles também podiam se reunir, buscando assim de maneira um pouco mais de paz. Tá? Deduzimos das epístolas de Paulo, especialmente as enviadas aos Coríntios, que havia dois tipos de reuniões de culto. Um era o tipo de culto de oração, o culto era dirigido conforme o Espírito os movia no momento, faziam orações, davam testemunho, ministravam certos ensinos, cantavam salmos. Eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento. Havia também leituras de citações de memória dos atos e ensinos de Jesus. Quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, como as que encontramos no Novo Testamento, essas cartas eram lidas para todos. O entusiasmo do cristianismo primitivo encontrava livre expressão. Então, o culto no início da igreja, ela talvez não tenha toda a organização que nós temos hoje no culto, mas, como nós vemos aqui, eles, então, de certa forma, havia uma liturgia oficial, então era algo um pouco mais livre do que nós estamos comumente acostumados hoje, né? Ainda então, como a gente falou, né, eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento. Já falamos isso tudo, repetir aqui, perdão, o slide. E por fim, que não estava no slide atrás, né, eram admitidos estranhos a essas reuniões, e nelas alguns deles se levantavam, confessavam seus pecados e declaravam que aceitavam a Jesus, ou que criam ali em Jesus como Cristo. Outra forma de culto também era conhecido como a festa do amor, né? Fraternidade, ou a fraternidade, ou a festa agape, ou falar ágape. Tem problema, a gente aportuguesou a palavra para ágape, mas no grego o acento não é no A do ágape, mas então é agape, né? A sílaba tônica no português mudou um pouco. Então falamos errado, de certa forma, né? No grego seria agape. Era uma refeição comum, muito alegre e sagrada, símbolo do amor fraternal cristão. E dela somente os cristãos podiam participar. Cada um trazia sua parte da refeição e esses elementos eram repartidos entre todos igualmente. Paulo repreende o egoísmo dos que comiam o que eles mesmos traziam e se recusavam a dividir os que tinham com os que não podiam trazer coisas boas. Isso está lá em Coríntios, né? Aquele texto que normalmente a gente usa na ceia do Senhor, porque havia normalmente no dia da ceia essa festa agape e os cristãos de Corinto que tinham mais condições não dividiam o que traziam com o que tinham poucas condições, né? Então era isso que acontecia naquele ah, naquele naquele período. Tá? Ainda falando sobre o culto na igreja, durante as refeições, o dirigente dava graças e, ao fim de tudo, celebrava-se a ceia do Senhor, e em que se usava uma parte do pão que tinha sido servido na festa. Essa reunião era no dia do Senhor, primeiro dia da semana, que os cristãos guardavam como a festa para comemorar a ressurreição de Cristo. É provável que, a princípio, a festa do amor fosse realizada às noites. E, já no fim do primeiro século, a ceia do Senhor foi separada da festa do amor e celebrada numa reunião matinal. Sabemos que no segundo século, a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, era celebrada na manhã do dia de domingo, chamado Dia do Senhor. Então, tudo na igreja era basicamente essas duas formas aí que aconteciam. Tá? Então, inicialmente, mas era um culto vibrante, era um culto ardoroso, era um culto onde a igreja realmente se dedicava à adoração ao Senhor. Né? Eu fechei os slides, porque nós vamos ficar só até esse slide aí, mas eu quero concluir pensando, né, nessa questão aí do culto da igreja, porque eles eram muito de festa, né, de celebração. A igreja se reunia para adorar, para celebrar, especialmente aí lembrar da morte e ressurreição do Senhor. Por isso que a ceia
A ceia era comumente feita toda semana, né? Hoje, acho que a maioria das igrejas fazem uma vez por mês, pelo menos os batistas, de modo geral. Algumas igrejas, inclusive conheci umas igrejas batistas que fazem a ceia todos os domingos, mas isso é bem raro hoje. A gente faz uma vez por mês. Mas eles faziam semanalmente, né, a celebração da ceia, era parte do culto, parte natural do culto, a celebração da ceia do Senhor, ah, como também nós vemos hoje. Então, era um momento de adoração, de celebração da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse era o, esse era o, a parte inicial. Nós vamos, semana que vem, concluir aí pensando sobre a crença na igreja, né? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os credos, e aí se a gente entrar no assunto, é um assunto um pouquinho mais denso, um pouquinho, pode levar um pouquinho mais de tempo, e aí a gente vai começar e não vai seguir. E aí vai ficar, acho que não vai ser proveitoso, né, se a gente pensar um pouquinho mais aí sobre a crença da igreja no seu início, que vai servir para a gente também, né? E o governo da igreja, que nós vamos observar como que era também o governo da igreja. Depois vamos entrar já também, vamos voltar um pouquinho naquilo que eu falei na introdução sobre o mundo em que a igreja vivia, né, como que era o seu tempo, como é que a igreja estava naquele período, e aí nós vamos dando sequência a partir disso. Tá bom?